Olá, gente. Eu vou falar sobre o tema de hoje, é hemoterapia e derivados, certo? Então, eu espero ajudar vocês. Claro que sempre vai ter atualizações e aí vocês, vão, se atualizar durante o percurso, né? Então, vamos lá, que meu nome é enfermeira Tarsila, tá? Sou professora, sou enfermeira, tá? Então, meu mini currículo está aí. Os objetivos da aula é atualizar sobre assuntos técnicos referentes à hemotransfusão. Recomendamos a todos os profissionais constante atualização do tema. A hemoterapia é um emprego terapêutico do sangue e pode ser transfundido com seus componentes, hemocomponentes, e seus derivados, hemoderivados. A hemovigilância está inserida nas ações de vigilância em saúde no Brasil e representa uma das áreas estratégicas da Anvisa. A Anvisa é que vai avaliar tudo, tá certo? Avalia a segurança e qualidade do sangue e hemocomponentes e é um sistema de alerta e avaliação. E eu queria, antes de mais nada, para a gente continuar, que vocês soubessem que existe uma diferença de hemocomponentes e hemoderivados, certo? Claro que eu vou falar durante o percurso dessa aula. Então, para eu resumir por enquanto, quando nós falamos de hemocomponentes e hemoderivados, estamos falando de produtos distintos, né? Embora ambos tenham sangue como origem, ok? Então, ambos são fundamentais em procedimentos, como transfusão e em terapias de pacientes com doenças ou deficiências, tá? Então, quero que você deixe bem claro. Eu vou ler e vou tentar explicar alguma coisa, certo? Vou colocar indagações para você, não sei se vou tentar imaginar suas dúvidas, tá? A transfusão sanguínea é um procedimento que sempre vai envolver riscos sanitários. Então, o paciente ele chega na emergência e ele está tendo choque hipovolêmico, a gente não sabe o tipo sanguíneo do paciente, então ele consegue receber pelo menos essa bolsa de sangue negativo, somente uma, enquanto se faz a tipagem sanguínea desse paciente. Eu não posso estar colocando em risco, mais de uma bolsa de sangue negativo no paciente se ele for, com tipagem sanguínea diferente da negativa, tá? Então, o interessante é receber uma bolsa e aí obtém-se o resultado da tipagem sanguínea e as próximas bolsas ser de acordo com o tipo sanguíneo da pessoa. Riscos relacionados a falhas no processo durante o ciclo do sangue, riscos decorrentes da má indicação e do uso inadequado dos produtos sanguíneos, riscos inerentes ao receptor. É um conjunto de procedimentos de vigilância que abrange toda a cadeia de transfusão com o objetivo de coleta e ter acesso a informações sobre os efeitos indesejáveis ou inesperados, resultantes do uso terapêutico de produtos sanguíneos lábeis e prevenir a sua ocorrência ou recorrência. Sistema de avaliação de alerta, organizado com o objetivo de recolher e avaliar informações sobre os efeitos indesejáveis e inesperados da utilização de hemocomponentes, a fim de prevenir o aparecimento ou recorrência desses efeitos, tá? Tirei do Manual Técnico de Hemovigilância. O que a portaria fala em 2011? Então, ela aprova o Regulamento Técnico de Procedimentos Hemoterápicos. O regulamento técnico de que trata essa portaria tem o objetivo de regular a atividade hemoterápica, tá, no país, de acordo com os princípios e diretrizes da Política Nacional de Sangue, Componentes e Derivados, né? São os hemoderivados e os hemocomponentes. Do que se refere à captação, proteção ao doador e ao receptor, coleta, processamento, estocagem, distribuição e transfusão do sangue, de seus componentes e derivados, originados do sangue humano, venoso e arterial, para o diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças. No caso aqui, pessoal, eu tenho aqui, tá? O regulamento técnico, deverá ser observado por todos os órgãos e entidades públicas e privadas que executam atividades hemoterápicas em todo o território nacional, no âmbito do Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados. O artigo 2, a execução das ações de hemovigilância sanitária, controle de qualidade e vigilância epidemiológica no território nacional, fica a cargo do órgão de apoio, tá, do Sistema Nacional, tá, de Sangue, Componentes e Derivados, ok? Conforme previsto no artigo 9, na lei, de lá de 2001, tá? Qual a lei? 10.205. Os quais cabe a definição de estabelecimento e que define a forma para a realização
dessas ações em regulamentos próprios dos órgãos de vigilância em saúde, ok, gente? Então, continuando a hemovigilância, coordenação, processamento e análise da informação registrada de forma oportuna, com monitoramento e rastreabilidade de todo o processo. Os objetivos: identificar riscos, melhorar a qualidade de processos e produtos, aumentar a segurança do paciente, monitorar e gerar ações para correção de não conformidades, monitorar todo o processo e captação da transfusão. Então, no caso, gente, continuando aqui, tá? Vou só voltar aqui um pouco. Pronto, aí nós vemos o que deve estar preparada para julgar o significado dos eventos em todos os níveis, local, regional, nacional, coleta e análise dos dados, informar modulagem eficaz, contribuir para a segurança e qualidade dos hemocomponentes e oferecer treinamentos, certo? Sempre oferecer treinamentos, porque sempre está mudando, certo? Então, sempre está mudando. Aspectos importantes para implantação: hemovigilância, constituir comitês transfusionais, atendimento dos padrões sanitários institucionais, garantia da rastreabilidade dos hemocomponentes, realização da articulação entre os diversos atores parceiros, definição dos casos para reações transfusionais, garantia da homogeneidade da informação coletada, implantação de mecanismos de alerta rápido, ok? Deixa eu ver aqui, voltar. Aqui. E eficaz para as reações que possam afetar mais de um receptor, garantia da confidencialidade do notificador, implantação de medidas corretivas, preventivas e não punitivas e divulgação das informações, ok? Aqui eu tenho as principais etapas do processo, tá? E os resultados na administração dos hemocomponentes e acompanhamento do receptor, rigor no controle de qualidade pré-transfusional e acompanhamento do paciente, redução do número de acidentes transfusionais por incompatibilidade, por erros relacionados à bolsa ou de identificação do paciente, incidente transfusional, aumento de registros e notificações, diminuição da frequência de incidentes, diminuição de aloimunização transfusional, informação do paciente e do médico responsável, melhorias na informação e no monitoramento pós-transfusional do paciente, retorno da informação, rastreabilidade dos produtos, supressão de transcrição de dados, interfaceamento com os serviços de hemoterapia, a prescrição do hemocomponente, tá? Que eu coloquei para vocês, otimização, tá? Na prescrição dos hemocomponentes, melhor utilização desses critérios, tá? Então, é bem interessante aí você estar atenta nessa prescrição. Se está tudo correto, se está tudo carimbado, não pode ter erro de nada, se o CPF do paciente está correto, o nome da mãe. Porque muitas das vezes tem pacientes com o mesmo nome. E aí já é altamente rigoroso, né? Com o mesmo nome, então o paciente já fez uso de quantas bolsas, por quanto tempo, né? Identificação dos pacientes e coletas, garantia das condições de registro dos pacientes, diminuição do número de erros da tipagem, informatização do processo, solicitação de hemocomponentes, diminuição dos erros relacionados à prescrição de hemocomponentes, transporte de hemocomponentes, né? O transporte, como é que se dá? Uma caixa térmica com um termômetro, certo? Com gelo reciclável dentro, redução de atrasos, respeito às normas de temperatura 2 a 8 graus Celsius, recebimento e conservação de hemocomponentes, identificação correta do produto recebido, adequação, solicitação, né? Adequação, solicitação, entregue, quantidade, qualidade, integridade. Você tem que fazer o teste antes, né? Pegar a bolsa, né? Observar se não tem hematomas na bolsa, tá? Pontos arroxeados, se não tem, se não tá furado a bolsa, tá certo? A validade, a temperatura, né? O fator RH, tá certo? A questão da identificação, da numeração, a validade,
POPs de conservação dos hemocomponentes, melhoria no gerenciamento dos produtos para reutilização. Aqui nós temos, né, deixa eu voltar aqui, como é usado cada elemento do sangue doado, tá? Então, eu vou até falar um pouquinho a respeito de cada um, tá bom? E aí a gente, né, tenta entender um pouco. Eu tenho sangue total. Do sangue total vai ter uma centrifugação do plasma, das plaquetas, dos leucócitos e das hemácias, tá certo? Quando o paciente está com anemia, existe o concentrado de hemácias, tá? Então, nas hemácias tem hemácias lavadas, hemácias irradiadas e hemácias filtradas. Quando eu digo concentrado de hemácias, são os glóbulos vermelhos, ok? Do sangue, responsáveis pelo transporte do oxigênio, porque onde carrega uma molécula de hemácia, tem uma molécula de oxigênio junto, ok? Para as células de todo o organismo. E levam o gás carbônico das células para os pulmões. Cada hemácia tem uma vida média de 120 dias no organismo. E existe aproximadamente 4,5 milhões delas por milímetro cúbico no sangue, tá certo? Aí agora eu vou para a parte de hemorragias, plasma rico em plaquetas, certo? E aí ele é subdividido em concentrado de plaquetas, tá? Plasma fresco congelado, ok? Vou falar um pouquinho desse plasma fresco congelado, certo? O plasma é um líquido amarelo, que corresponde a 55% do volume total do sangue. Cerca de 90% do plasma ele é composto de água, não só água, certo? Eu tenho glicose, né? Eu tenho outros fatores dentro do plasma, certo? Então, cerca de 90% do plasma é composto de água e nele estão dissolvidas proteínas, tá? Açúcares, glicose, né? Gorduras e sais minerais indispensáveis ao organismo, tá certo? Desse plasma fresco congelado, eu posso, né, subdividi-lo em crioprecipitado, fatores de coagulação, tá? E os hemoderivados, que é albumina, globulinas e fatores de coagulação. Sobre o crioprecipitado, é uma fonte concentrada de algumas proteínas do plasma, que são insolúveis à temperatura de 1 a 6 graus Celsius. Cada bolsa de sangue doado possui de 10 a 20 ml deste hemocomponente e é usado em certos casos para tratar sangramentos ativos ou para preveni-los, certo? Ok, gente? Então, eu vou falar um pouquinho agora dos hemoderivados, tá? A albumina é a mais comum, tá? Você vai ver muita questão da albumina. Ela é usada na reposição volêmica, na maioria dos procedimentos de plasmaférese, ok, gente? Então, assim, em casos de nefropatia, de enteropatia, tá? Perdedora de proteínas com edema que não responde ao uso de diuréticos, para queimaduras também, tá? Nas queimaduras com hipoproteinemia, tá? E aí é ajudado bastante. Sobre a questão da parte de coagulação, que é o fator 8 de coagulação, que são os fatores de coagulação, este hemoderivado é utilizado na prevenção e tratamento de sangramento em pacientes portadores de hemofilia, tá? A deficiência do fator 8, ok, gente? É bem interessante a gente saber. E já da parte do complexo protrombínico, tá? Então, é indicado em casos de prevenção de sangramento em procedimentos invasivos ou para tratamento de sangramentos em portadores de deficiências de um dos fatores presentes no complexo protrombínico, 2, certo? No caso 9, o 10, certo? O 7. Ok, gente? Então, é bem interessante a gente saber disso aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tô falando para vocês sobre os colóides, albumina humana, tá? É bem interessante a gente saber isso aqui.
Espero, coloquei muitas imagens para a gente entender, tá? Então vamos lá. A albumina humana é um hemoderivado injetável, é na forma de medicação, tá certo? Extraída do plasma sanguíneo humano, foi desenvolvido na década de 1940. Então melhora a função respiratória e troca gasosa, cardiovascular, neurológica e adequação do balanço hídrico. É indicado também para corrigir o volume de sangue e a quantidade de líquidos nos tecidos como problemas nos rins ou no fígado, queimaduras graves, sangramentos graves, edema, inchaço no cérebro, tá? Infecções generalizadas, desidratação, diminuição acentuada da pressão arterial. Também pode ser causada em recém-nascidos e bebês, especialmente nos casos de excesso de bilirrubina ou diminuição de albumina após cirurgias complexas. É interessante também saber disso aí, certo? Esse excesso de bilirrubina, o bebê fica assim bem esverdeado, amarelado. A albumina humana versus albumina suplementar. Qual é a diferença? A albumina humana é composta de proteína plasmática obtida a partir do plasma de doadores, sendo sintetizada pelo fígado. Já a albumina suplementar é encontrada em muitos dos suplementos alimentares, é derivada da clara do ovo, sendo considerada uma proteína de alto valor biológico, por conta do seu perfil de aminoácidos. Portanto, a albumina humana não se deve ser usada para aumentar a massa muscular. Nesses casos, é recomendado usar os suplementos de albumina, ok, gente? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei para vocês um pouco a respeito da hemofilia, um pouco, certo? A hemofilia é uma deficiência da parte de coagulação do sangue, tá? Ela é hereditária, tá? Ela é doada, tá? Ligada com cromossomo X, certo? Então, para o paciente sobreviver, existe todo um tratamento, tá? Para o paciente, ele recebe esse tratamento, então ele tem praticamente uma vida, a faixa etária não, como é que eu posso dizer assim? Ele pode, hoje ele tem uma sobrevida maior do que antigamente, e principalmente quando as meninas elas não tinham a sua primeira menstruação, né? Então elas sangravam até morrer. Hoje não, né? Hoje elas não sangram até morrer, né? Então o que for preciso é prevenir aí a questão de sangramento delas, melhor ainda. Então 80 a 85% dos casos de hemofilia está no tipo A, níveis reduzidos de fator 8 da coagulação. E de 15 a 20% dos casos de hemofilia do tipo B, certo, está no fator 9. Então, a hemofilia existe em homens e em mulheres, tá? Sendo que ela é ligada ao cromossomo X, né? Então, a mulher é XX e o homem é XY, né? É assim que fala. Então, existe a incapacidade da coagulação, certo? Então, aqui eu coloquei para vocês sobre a questão da hemofilia, como acontece, né? Não sei se dá para enxergar um pouco, mas vamos lá. Quando o sangramento ele começa, o corpo produz um coágulo, é como se fosse um mensageiro dizendo ao sangue para evitar de sair de um ferimento, entendeu? Então, o coágulo possui peças como um quebra-cabeça, onde cada peça é um fator de coagulação, ok? E se uma peça está faltando, aí começa o problema, né? Assim, então, a hemofilia nada mais é do que o seu sangue. Ele trabalha com peças de quebra-cabeça, ou seja, os fatores de coagulação, mas tudo depende se a pessoa possui o tipo A ou B. O tipo A é o fator 8 e o tipo B é o fator 9. Mas quando a pessoa tomar o medicamento corretamente, o seu quebra-cabeça fica completo novamente, ok? Existe isso aí. Então, aqui é só para relembrar vocês, né, a memória de vocês, o grupo sanguíneo, quem pode doar para quem pode receber de quem. Quando eu tenho um A positivo, eu posso doar para quem é A positivo e eu posso doar para quem é AB positivo. E eu posso receber de quem?
Eu só posso receber do A positivo, do A negativo, do O positivo e do O negativo. Certo? Eu sou A negativa. Eu posso doar para quem? Para A negativo, para A positivo. Eu posso doar para B positivo, para B negativo. Eu posso receber de quem? Do A negativo e do O negativo. Eu sou AB positivo. Eu posso receber, ou eu posso doar para quem? Eu posso doar somente para A positivo. E eu recebo de quem? De todos. Certo? Ok? Sou AB negativo. Eu posso doar para quem? Eu posso doar para B positivo e AB negativo. E eu recebo doações de quem? Do A negativo, do B negativo, do O negativo e do AB negativo. Eu sou B positiva. Eu posso doar para quem? AB positivo e AB positivo. Eu posso receber de quem? De B positivo, de B negativo, de O positivo e de O negativo. Eu sou B negativo. Eu vou doar para quem? B negativo, B positivo, AB positivo e AB negativo. Eu sou B negativo, vou receber de quem? B negativo e O negativo. Eu sou O positivo, vou doar para quem? Para A positivo, O positivo, B positivo e AB positivo. E eu vou receber de quem? Do O positivo e do O negativo. Certo? Eu sou O negativo, eu vou doar para quem? Para todos. Eu vou receber de quem? Somente do O negativo. Caminhos da doação do sangue. Sangue é coletado. São realizados testes sorológicos, divisão de hemocomponentes, hemácias, plaquetas e plasma, o sangue armazenado em temperatura adequada. Aguarda a liberação dos testes sorológicos de distribuição, bolsas de sangue vão para as agências transfusionais, sangue chega aos pacientes para transfusão. Certo? Aqui eu tenho a transfusão sanguínea, né? As indicações. Tá? Hemoglobina maior que 10, entre 8 a 10, entre 7 a 8 e menor que 7. Maior que 10, geralmente não recomendado. Entre 8 a 10, paciente tem anemia sintomática, sangramento ativo, síndrome coronariana aguda, cirurgias cardíacas, certo? Pacientes de 7 a 8 são oncológicos ou hematológico, com risco de sangramento e insuficiência cardíaca, cirurgia cardíaca ou ortopédica, tá? E menores que 7, professor, o que pode ser considerado, certo? Então, assim, geralmente é indicado. Então, é bem interessante nós sabermos, né, aonde, né, a indicação, né, de cada um, tá? Então, é interessante saber também, até lá na frente eu vou falar sobre a religião do paciente, tá? Então, vamos para quem pode doar sangue, né? Assim, então, você às vezes não sabe, né? E aí, você agora tá sabendo quem pode e quem não pode, ok? Pessoas saudáveis, ter entre 16, com consentimento do responsável, a 69, pesar acima de 50 quilos e apresentar documento original com foto emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional. Quem não pode doar? Teve hepatite após os 10 anos de idade, gripado ou com febre, grávidas ou lactantes, infectados com AIDS, hepatite, sífilis e doenças de Chagas, ou expostos a essas doenças. Usuário de drogas. Tem tatuagem ou piercing há menos de 12 meses. Teve relacionamento sexual com muitos parceiros nos últimos 12 meses, tá? Então, assim, existe também, eu queria até comentar aqui com vocês, sobre o testemunho de Jeová, tá? Eles não aceitam doação de sangue. E se a pessoa for menor de 18 anos, existe a questão do Estatuto da Criança, né? E existe também as leis referentes à proteção ao menor, tá? Então, se acontecer algum acidente e a criança precisar, ou o adolescente precisar
até 17 anos, 11 meses e 29 dias, tá? De sangue precisar ser transfundido, tá? Então, ele vai ser transfundido sim, e o médico e a equipe de saúde não vai responder, tá? Mas é interessante saber, se acontecer de sofrer um acidente, não ter como saber a religião, aí você fica até que isento, né? Mas você sabe a religião, a família ou alguma testemunha diz que não é para doar, que é testemunha de Jeová, é muito complicado isso aí, sabe, gente? Eu já tive uma criança, certo? E aí os pais, eles ficaram totalmente inconformados, mas teve que ser transfundido. A criança não poderia morrer, né? Agora eu já vi uma mulher adulta, né? Uma senhora, ela morreu porque ela não aceitou o sangue. Ela morreu, tá? Então, eu queria dizer para vocês que no caso, existem vários artigos, né? Falando a respeito sobre os tratamentos alternativos, né? A transfusão de sangue em testemunhos de Jeová. Então, verificou-se que na contemporaneidade são utilizadas diversas alternativas à transfusão sanguínea, como a eritropoetina, ou a hemodiluição normovolêmica aguda, tá? Então, existe 2 tipos de tratamento para eles. A eritropoetina é uma medicação, tá? Ela é caríssima, ok? Que inclusive os pacientes que fazem hemodiálise, os pacientes que passam pelo processo de tratamento de hemodiálise, eles fazem uso dessa eritropoetina por via subcutânea, tá? Então, essa outra, que essa hemodiluição normovolêmica aguda, tá? São técnicas alternativas, né? Então, aí vai muito a respeito, né, do estabelecimento das leis de cada estado, tá? Então, meu computador tá só meio complicado aqui, mas vai dar certo. Aqui nós temos, no caso, a restrições para doação no Brasil, tá certo? Vou passar porque eu ia falar daquela imagem, mas não deu muito certo. Então, vamos lá. Os impedimentos temporários, tá? Então, existe aqui vários, né? Então, os impedimentos definitivos, certo? Então, os impedimentos definitivos são doenças, né? Uso de medicamentos controlados, uso de drogas ilícitas, injetáveis alguma vez na vida, hepatite após 10 anos, malária, diabetes, portador de doenças transmissíveis pelo sangue, tá? Vírus, hepatite B, C, a AIDS, doenças associadas aos vírus, tá? Sífilis, doença de Chagas. Prostituição, os temporários, prostituição, aí tem o tempo, certo? Você se prostituiu, mas durante esses 2 meses não se prostituiu, tá? Que às vezes, gente, eu vou mentir pra você, não, tem doença que ela fica incubada, certo? O HIV é uma. Quando vai se manifestar, e às vezes você nem sabe que tem, né? Violência sexual, nos últimos 12 meses não pode. Uso de cocaína, novo parceiro sexual, certo? Tem um tempo, 6 meses. Sexo desprotegido, a vacinação, ela é bem variável, certo? De acordo com as atualizações. Transfusão sanguínea, tá? Então, você não pode doar se tiver recebido alguma transfusão. Tatuagem, acupuntura e pinça, tá? Bebida alcoólica nas últimas 120 horas, nas últimas 12 horas, certo? O ideal não é nem beber, né? Gravidez, amamentação variável, parto normal 90 dias, que é o parto vaginal. A cesariana é 180 dias, tá? Então, gente, é bem interessante você saber que existe isso daí, tá? Então, não adianta mentir, porque todo o sangue, ele vai ser passado pelos testes, certo? Então, homens que fazem sexo com homens e parceiros sexuais também nos últimos 12 meses, os impedimentos temporários, certo? Aqui eu tenho o sangue total e os principais usos, das hemácias também e os principais usos, das plaquetas e os principais usos, do plasma e os principais usos, e da parte de fatores, né, dos hemofílicos, né, que é o precipitado e os principais usos. Sangue total geralmente é para trauma e cirurgia. As hemácias
Também serve para traumas, cirurgias, anemias, qualquer perda de sangue e distúrbios sanguíneos, como, por exemplo, né, a doença falciforme, as plaquetas, tratamento oncológico, transplantes de órgãos e cirurgias. O plasma, paciente com queimaduras, choque e distúrbios de coagulação. Quando eu digo choque, é choque hipovolêmico, tá? Vocês precisam. Então, no caso do crioprecipitado, né, hemofilia e distúrbio de coagulação, tá? Então, é hereditário comum. Bem interessante você saber disso aí, tá bom? Aqui é a requisição de transfusão. A prescrição tem um nome, requisição de transfusão. Antigamente era em 3 vias, tá? Era amarelo, branco e verde, se não me engano. E hoje, eu sei que pelo menos lá onde eu trabalho só é uma via mesmo. E aí você tira as xerox, né? O planeta agradece. Era até carbonada eles na época, enfim, tá? Então, tudo isso aqui tem que estar tudo preenchido, porque senão, minha filha, no caso eu vou dar o exemplo aqui do Hemópolis, no Ceará, eles não mandam sangue, tá, gente? Então, cada folhinha dessa tem um número de série lá em cima, daquele número ali, 1, 2, 3, 68, 51, dizendo, certo? E aí você coloca a indicação, o diagnóstico, isso aí quem tem que preencher é o médico, né? Porque ele que vai saber a indicação, o diagnóstico. Mesmo ele preenchendo, a gente tem que conferir, gente, porque eles fazem muito errado, sabe? Aí, não é que façam errado, eles esquecem, vou consertar o que eu falei, de preencher alguma coisa. Aí a gente dá uma olhadinha assim, sabe? E aí, no caso, se tiver alguma coisa faltando, se a gente souber ter segurança, a gente dá uma responde alguma coisa vaga que ainda ficou ali faltando. Depois daquela primeira parte, eu aumentei aqui, ficou um pouco desfocado, mas eu vou tentar explicar um pouco para vocês, certo? Aqui, gente, ó, lá embaixo, declaração de responsabilidade médica. Aqui é quando o paciente chega na emergência, sangrando, e aí não dá tempo de fazer a tipagem de sangue do paciente, e aí o paciente, independente, ele vai receber o negativo, porque todo mundo pode receber o negativo, certo? Porém, a partir da segunda bolsa de sangue, ele não pode mais receber o negativo sem saber a tipagem sanguínea. Então, lá embaixo tem assim, a declaração de responsabilidade médica. Declara estar ciente dos riscos transfusionais a que possa estar submetendo o paciente em questão, a não serem realizadas as provas de imunohematológicas pré-transfusionais, né, os testes, né, para saber o tipo sanguíneo. O paciente está sob a minha responsabilidade médica e suas condições clínicas não permitem demora na liberação do hemocomponente solicitado. Número de bolsas, no caso, ele só tem que pedir uma, gente, certo? Não aconselho pedir mais que uma, tá bom? Então, aqui, lá no laboratório, né, quem tá fazendo a tipagem do sangue, né, vai colocar o componente e o número da bolsa preparada, certo? Cada bolsa tem um número específico, certo? Aqui vem falando CRM, a data, se teve a prova cruzada, tudo direitinho, tem que preencher tudo, certo? E qual é o componente ou derivado. Se for o componente, vai marcar aqui quantidade de bolsas. Se for hemácias, se for hemácias filtradas, tá certo? Então, se for plasma, se for sangue total, coloca a quantidade de bolsas, tá? Se for derivado, vai o fator, tá certo? Coloca aqui. E aí, coloca tudo direitinho, tá? Esse aqui eu peguei e coloquei, isso aqui é a fichinha todinha, o número do paciente, o hospital, enfermaria, tudo bem direitinho. Para o uso do solicitante, né, para o uso do serviço transfusional, tá separado bem direitinho aqui de uma ou outra, tá bom? Para vocês saberem. Então, quando você recebe a bolsa, ou quando você está preparando a bolsa, tem que estar a bolsa junto à etiqueta de transfusão autocolante, né, num aramezinho, que aí se tira esse adesivo e se coloca no prontuário do paciente. Então, dicas para um ato transfusional mais seguro, certo? A etiqueta de transfusão é a certeza da destinação correta, né, dessa bolsa de sangue, desse hemocomponente. Só pode ser retirada após o término da transfusão, tá?
Então, sempre checar a etiqueta na suspeita de reação transfusional. Mesmo na transfusão de emergência, a etiqueta deve estar fixada à bolsa. E outra coisa também, colocado no balanço hídrico, certo? Existe um volume. O sangue não é igual ao volume do soro. Eu posso ter 223 ml de sangue. Então, no balanço hídrico, vai ser colocado 223 ml de sangue lá no hemocomponente, tá certo? Aí, outra coisa também, o equipo é próprio, equipo de, eu acho que nas imagens tem, de câmera dupla com filtro, tá certo? Então, na hora que você pega essa bolsa, você olha várias coisas, tá? Como tem dizendo aqui, né? A identificação do doador, tá? A questão da data da coleta, o tipo de hemocomponente, a temperatura de estocagem e anticoagulante, a triagem sorológica e molecular, a fenotipagem, a BORH, tá certo? A pesquisa de anticorpos irregulares, tá bom? E pesquisa de hemoglobina, tá certo? Data e hora da validade, testes especiais quando realizados, outras observações. Quando eles fazem esse teste da bolsa, existe um segmento que eu vou mostrar para vocês, para não ficar furando a bolsa, porque o ato de furar a bolsa vou fazer com que esses micro-organismos entrem, né? A presença do rótulo maior significa que o hemocomponente está liberado para fins transfusionais, certo? Aí, quando eu digo assim, o segmento vai fazer... Aqui tem alguns segmentos, certo? O segmentozinho, tá? Ó, é esse daqui, que eu tiro dessa daqui, tá? Eu não... Aqui tá vedado, tá fechado. Eu tiro do segmentozinho, tá certo? Esses caninhos aqui, ó, são os segmentos que eu retiro e faço a tipagem, tá? Mesmo a bolsa dizendo que é O positivo, eu faço para conferir, tá bom? Aí aqui eu peguei, o computador às vezes não tá ajudando muito. Tentei pegar as imagens da internet, as melhores possíveis para tentar te ajudar, tá certo? Aqui vem dizendo o volume, 137 ml. Então, no balanço hídrico, vai de acordo com o que está na bolsa. Cuidado para não confundir a bolsa de sangue com a bolsa de soro, achando que é o mesmo volume. E não pode adicionar nenhum medicamento. E a pessoa também não pode, na hora que está sendo administrado sangue, não pode usar nada com sangue, certo? É o sangue naquela via e pronto, naquele acesso. Ah, o paciente tem um antibiótico, eu não posso misturar sangue com antibiótico, tá? Então, assim, mas na literatura vem dizendo que pode ainda o soro fisiológico junto. Gente, é o seguinte, eu não aconselho. Eu aconselho sempre só o sangue pronto. Porque se ele tivesse algum tipo de reação, possa ser que tem gente que apresenta reação alérgica ao soro. Eu já peguei. E aí eu vou ficar na dúvida. Será que ele teve alergia ao soro ou ao sangue? Aí que está o problema. Então, por via das dúvidas, eu só administro o sangue, certo? Plasma fresco congelados, certo? A gente vai aprender um pouquinho mais, ok, gente? Então, vamos lá. Voltar aqui. Então, transfundir bem faz toda a diferença, pense nisso. Se o paciente está com plaquetas baixas e sem sangramento, transfundir com plaquetas abaixo de 10.000 milímetros cúbicos. Considerar a transfusão entre 10 a 20 mil em pacientes ambulatorial ou com risco aumentado de sangramento, tá? Então, é bem interessante, tá certo? Reações transfusionais podem ocorrer nos primeiros minutos da infusão. O paciente pode ter cefaleia, pode ter eritema facial, urticária ou rasgo cutâneo, prurido, tá certo? Pode ter taquicardia, taquipneia, ansiedade, febre, tremores, calafrio, apreensão, dor torácica, tá? Taquidispneia, já foi falado, e lombalgia, né? Um exemplo, tá? Então, é alérgico, tá? Pode ser febril ou hemolítico, certo, gente? Então, no caso de alguma dessas reações, conserve a via, certo? Com soro e notifique o médico o banco de sangue e pare a transfusão, tá? Interessante parar essa transfusão e seguir orientações, né, do banco de sangue. Geralmente eles vão pedir para coletar uma amostra desse sangue para fazer o estudo do caso, né? Então, você sabia? Todo hemocomponente deve ser infundido com equipe específica de transfusão
e correr em acesso exclusivo. Não adicionar bolsa medicamentos ou outras soluções, tá? Nem soro, tá? O ideal nem soro. O hemocomponente nunca deve ser violado, tá? Só na hora da administração e pronto. Os sinais vitais, eles devem ser checados pelo menos imediatamente antes da transfusão e após o término da mesma. Mas lá onde eu trabalho, a gente verifica antes, certo? Durante e após a transfusão. Registre seus achados e cuide do seu paciente, certo? Verificar a pressão arterial, pulso, temperatura são obrigatórios. Lá a gente verifica tudo. Saturação, verifica respiração, verifica todos os sinais vitais, tá? Então, vamos lá. Meu computador tá meio... Você sabia? Após a instalação do hemocomponente, o profissional de saúde deve permanecer pelo menos 10 minutos na beira do leito. Isso é a segurança do paciente e cumprimento à legislação. Geralmente as reações mais graves aparecem nesse período, certo? Nos 10 minutos. A dupla checagem na identificação do paciente do hemocomponente antes da instalação do mesmo é fundamental para um ato transfusional mais seguro. Cuide bem do seu paciente. Nunca confie que o outro fez ou fará certo. Cheque tudo antes de transfundir seu paciente. Você sabia? Na emergência, quando não se tem amostra ou com os testes ainda em andamento, além da etiqueta de transfusão da bolsa, deve estar identificada com a etiqueta de transfusão de emergência. Olha que interessante, né? A gente vivendo e aprendendo. Nenhum hemocomponente pode ser transfundido sem etiqueta de transfusão. Ela só pode ser retirada após o término da transfusão. Olha só que interessante, né, gente? Vivendo e aprendendo. Olha que coisa linda, tá? No caso de uma urgência, tá certo? Ok? Então, você pode ver aí, né? Tem também tá preenchida. Elas são autocolantes, certo? Adesivadas. Cuide bem de mim. Veja aqui algumas recomendações para fazer uma transfusão mais segura. Olha só que coisa gostosa. Eu já estamos com mais de 40 minutos de aula e eu tô falando aqui de sangue. E quanto mais eu falo, mais coisas tem para falar. Não falei foi nada ainda. Então, vamos lá. Tempo é tudo. O tempo máximo da transfusão deve ser de 4 horas. O tempo máximo, certo, gente? Mas também existe também um tempo mínimo, certo? Eu também não posso colocar para correr um sangue meia hora, tá? Não dá, certo? Então, eu tenho que ter critérios. Não precisa até 4 horas. Eu posso transfundir 2 horas e meia, tá? 2 horas e 3 horas, tá? Mais meia hora não, tá? E a velocidade deve ser ajustada de acordo com o risco de sobrecarga circulatória. Concentrado de hemácias, ele nunca deve permanecer acima de 10 graus por mais de 30 minutos, tá? Ok? A transfusão exige cuidados com os hemocomponentes para reduzir riscos e melhorar o resultado terapêutico para o seu paciente. Respeite a vida do componente, não mergulhe em água ou outras soluções e não faça pressão, tá, gente? Pressão apertando, né? Ok? Aqui, voltar aqui. É obrigatório a utilização de equipes apropriadas com filtros de câmera dupla, tá? Para microagregados e dupla câmera flexível para controle do gotejamento. O equipo ele deve ser trocado após cada unidade de hemácia, ou a cada 4 horas, certo? A transfusão ela exige cuidados com os hemocomponentes para reduzir riscos e melhorar o resultado terapêutico para o seu paciente, ok? Cuidado na infusão. A linha para a transfusão deve ser exclusiva. Fluidos hipotônicos causam hemólise. O que seria fluidos hipotônicos, gente? Uma água destilada, tá? Ela causa lise, a quebra da hemácia. E aqueles com cálcio podem levar à formação de coágulos, tá? Reposição de cálcio. Não adicione qualquer medicamento ou outra solução ao hemocomponente, tá? Então, é bem interessante a gente saber disso. Temperatura, ok? Cadê minha? Temperatura é crítico. O aquecimento deve ser feito apenas em aquecedores específicos de hemocomponente. Está indicado em infusões de alto fluxo e sanguíneo-transfusão em pacientes com aglutininas frias clinicamente significativas, certo? Interessante saber. Dicas para o uso racional do sangue.
transfundir bem faz toda a diferença, pense nisso. Então, ácido tranexâmico em menos de 3 horas, que é o famoso transamin, né? Reduz mortalidade em politrauma e hemorragia pós-parto. Seu uso antes de cirurgia com perda prevista maior que 500 ml também está indicado, tá? É bem interessante, tá? Então, vamos lá. Ai, cadê? Meu Deus. Seu paciente está grave em cuidados intensivos, tá? Outra dica. Transfundir com hemoglobina maior que 7 aumenta complicações cardíacas e mortalidade, certo? Gramas por decilitro. Então, cuidado, né? Dicas para o uso racional do sangue, certo? Ok? Aqui eu coloquei algumas coisas bem interessantes para vocês, queridos. Para indicar uma transfusão de hemácias, considerar sempre o quadro clínico do paciente e não apenas o resultado dos exames. Entendeu? Então, de acordo com a hemoglobina, então não está indicada maior que 9, menor que 7, transfusão habitualmente necessária, ok? Entre 7 a 9, transfusão nem sempre é necessária, considera a presença de sinais e sintomas. Você tem taquicardia, né, dispneia, hipertensão e as comorbidades, doença pulmonar, angina, estável, infarto do miocárdio, há menos de 3 meses, quimioterapia ou outros. O objetivo da transfusão não é normalizar a hemoglobina, mas levar o paciente à estabilidade clínica. É aconselhável transfundir uma unidade concentrada de hemácias por vez e avaliar a necessidade de uma nova transfusão através de exame de sangue, tá? Então, a gente tem que ter essa atenção. A validade da bolsa, geralmente, ela está está no rótulo dela. Ela, dependendo, entre 28, 35 ou 42 dias, tá? Então, a temperatura, geralmente, ela fica de 2 a 6 graus Celsius, podendo ir até 8. Eu tenho aqui plaquetas. Então, vamos lá, plaquetas, menor que 100 mil, sangramento ativo em sistema nervoso central, oftalmológico, ou necessidade de procedimento invasivo nesses sítios, plaquetas menores que 50 mil, sangramento ativo, necessidade de procedimentos cirúrgicos, punção lombar, tá? Anestesia peridural, epidural, gastroscopia e biópsia, biópsia hepática, inserção de catéter central, biópsia transbrônquica, laparotomia, parto cesariano, histerectomia e procedimentos similares. Plaquetas menores que 20 mil, paciente estável, sem sangramento, em segmento ambulatorial ou paciente internado, sem sangramento em alguma das condições a seguir: febre, septicemia, hiperleucocitose, rápida diminuição de plaquetas, tá? Outras anormalidades da coagulação, tá, gente? Plaquetas menores que 10 mil, paciente internado estável e sem sangramento. Independente da contagem, se sangramento ativo em paciente com disfunção plaquetária, constitucional ou relacionada às drogas, antiagregantes, anti-inflamatórios, etc. Certo, gente? Então, é interessante a gente saber cada parte disso aí, tá, gente? Então, geralmente a bolsa, a validade dela é pouco tempo. É de 3 a 5 dias. A temperatura fica de 20 a 24 graus Celsius. Então, é bem interessante a gente saber isso daí, tá certo? Então, eu tenho pacientes, tá? Com PTT, púrpura trombótica, tá? E aí, gente, eu tenho... eles têm que examinar bem esses pacientes, certo? Para saber se eles, né, que se corre o risco, né? Porque assim, as plaquetas, querendo ou não, é bem interessante, senão o paciente vai ter sangramento, certo? Sangramentos bem ativos. Então, a PTI,
a púrpura trombocitopênica idiopática, tá certo? E nós temos a plaquetopenia induzida pela heparina, tá? Então, é bem complicado, tá? A questão de plaquetas. A transfusão de plaquetas ela deve estar restrita à presença de um sangramento com risco de vida. Cada transfusão de plaquetas deve ser feita com unidade concentradas de plaquetas randomizadas. A cada 10 kg de peso, um concentrado de plaquetas por aférese, tá? Um pol de plaquetas por bypult, né? Buffpult, né? Em inglês aí, eu não sei falar muito bem não, então não. As indicações para transfusão de plasma estão restritas às suas propriedades de conter proteínas da coagulação, ok? Então, plasma fresco ou congelado, a validade é de 1 a 2 anos, é bem mais interessante, né? Ok? Plasma com todos os fatores de coagulação. E transfundir em casos de necessidade de procedimentos invasivos, o sangramento ativo em paciente portador de deficiência de múltiplos fatores de coagulação, hemorragia grave, risco iminente à vida, associada à anticoagulação oral ou necessidade de reversão urgente, transfusão maciça com hemorragia relacionada à coagulopatia, sangramento ativo, a necessidade de realização de procedimento invasivo em pacientes com deficiências isoladas, de fatores de coagulação, sem hemoderivados disponíveis ou em pacientes com deficiências específicas de proteínas plasmáticas, ok? A dose de 10 a 20 ml por quilo de peso aumenta a atividade dos fatores de coagulação para níveis considerados hemostáticos, ok? Nós temos também, tá, gente? Deixa eu voltar aqui, tá? Plaquetas, plasma fresco congelado. Nós temos o crioprecipitado. Repor fibrinogênio em pacientes com hemorragia e deficiência isolada congênita ou adquirida, certo? Então, assim, o crioprecipitado é o fator onde tem o fibrinogênio, tá? A validade é até 2 anos, vê o rótulo, temperatura menos 20 graus ou mais frio possível. Repor fibrinogênio em pacientes com coagulação intravascular disseminada, tá, gente? Então, repor o fator, né, de coagulação, o 8, né, em pacientes com hemorragia por déficit de tal fator, quando não é dispuser do concentrado industrial. Utilizar de 1 a 2 bolsas, tá? De crioprecipitado a cada 10 kg de peso até atingir o nível hemostático, certo? Então, gente, é bem interessante você saber sobre essas diferenças, ok? De cada uma. Então, o fibrinogênio, eu posso dizer assim para vocês, é uma proteína para a formação do coágulo, tá? Como é que eu vou saber qual é, professora? Isso o médico vai avaliar, tá? É mais raro, tá? Então, o fibrinogênio, para quem não sabe, é produzido no fígado, liberado na circulação, junto com outros fatores. É desencadeado quando há uma lesão de um vaso sanguíneo, processo chamado de hemostasia, que contém um sangramento, tá? Então, vamos lá. Reações transfusionais, né? Podem ser classificadas quanto ao tempo do aparecimento do quadro clínico e o laboratorial, a gravidade, a correlação, tá? Com transfusão, ao diagnóstico da reação, certo? Vamos para cá. A transfusão ela deve ser suspensa e o hemocomponente não pode ser reinstalado. Se o paciente apresentar temperatura acima de 38 graus Celsius e aumento de pelo menos 1 grau Celsius em relação à temperatura pré-transfusional, certo? Então, se ele já tiver com 37,5 e ficar até 38, tá? Você comunica ao médico, claro. Tem que ver se esse paciente já não estava ficando com febre. Porque existe uma diferença dele estar com 36 e ir para 38, e existe uma que ele já estava em estado febril. Tá entendendo?
Já que não dá para saber e nem dá para adivinhar se a transfusão de sangue vai ou não vai complicar, transfusa com atenção, sem nunca se descuidar. Aí nós vamos entender um pouquinho a respeito das reações tardias. Hemosiderose com comprometimento ao órgão, certo? Presença de nível de ferritina maior ou igual a 1000, certo? No contexto de transfusões repetidas de concentrados de hemácias e disfunção orgânica, tá certo? Então, pode acontecer tardia. Essa tardia não é só até 24 horas após, não, tá? A gente no hospital, até 24 horas após, a gente avalia melhor. Mas a gente tem que ficar de olho, certo? E orientar o paciente. Episódio de trombocitopenia, queda da contagem de plaquetas para níveis inferiores a 20% da contagem pré-transfusional, que ocorre de 5 a 12 dias após a transfusão de sangue, ok? Olha só os dias, né? E presença de anticorpo antiplaquetário no receptor. Aí eu também tenho a reação hemolítica tardia, febre, icterícia, anemia, podendo ser assintomática até apresentar sintomas de reação hemolítica imediata, e teste direto de antiglobulina positivo e anticorpo novo no eluato ou no soroplasma, e aumento insuficiente da hemoglobina, ou queda rápida da hemoglobina, ou aparecimento inexplicável de esferócitos, certo? A aloimunização, aparecimento do receptor de novo anticorpo, clinicamente significativo, contra antígenos eritrocitários, detectados pelo teste da antiglobulina direta, positivo ou triagem de anticorpos irregulares e ausência de sinais clínicos ou laboratoriais de hemólise, certo? Aí nós temos também, voltando aqui, certo? As irradiadas, hemocomponentes modificados irradiados, para você saber, são indicadas na prevenção da doença do enxerto com transfedírio pró-transfusional, irradiar hemácias e plaquetas de doadores de sangue, parentes de primeiro grau, certo? É bem interessante, gente, eu na prática eu nunca vi, né, mas existe, lá na RT, existe essa possibilidade, e essa possibilidade, ela é bem interessante você saber, certo? Então, você tem que saber que existe essa solicitação, tá certo? Para o paciente, tá? Então, no caso, o HLA compatível, como é que eu sei que ele é compatível, tá? Pelos testes de leucócitos obtidos, ok, gente? Então, é bem interessante saber disso pela amostra de sangue, né? Então, os laboratórios de imunogenética, eles podem determinar o tipo de HLA do paciente dos doadores. A determinação do HLA é dominada pelos genes que se localizam no cromossoma, certo? Número 6 nas células de tecido. Então, o HLA é herdado da parte da mãe e a outra do pai, tá? E de receptores imunossuprimidos também, tá certo? Então, para você saber, né? É interessante você, além de saber, você entender, ok? Então, da histocompatibilidade, tá certo? Então, vamos lá. Sobre a questão da doença do enxerto contra o hospedeiro, tá? Bem interessante saber. Então, síndrome clínica que ocorre entre 2 dias a 6 semanas após a efusão de hemocomponente, sendo caracterizada por febre, diarreia, lesões cutâneas, hepatomegalia, aumento do fígado, alterações da função hepática, pancitopenia, aplasia de medula óssea, tá, gente? Então, você pode ver aí que é bem interessante esses sinais e sintomas pro paciente, tá? Então, a gente tem que ficar de olho. Então, a pancitopenia, que eu posso explicar para vocês, é a redução das 3 linhagens hematopoéticas, levando a anemia,
a leucopenia e a plaquetopenia, certo? Também interessante. Resultado também de biópsia de pele ou de outros órgãos comprometidos, tá? Então, aí é bem interessante que tem que ter ajuda de outros tipos, né? Também, no caso do resultado, né? Do resultado dessa biópsia, avaliação médica imprescindível, ok? Então, a doença do enxerto contra-hospedida, tá? Compatível com a doença do enxerto, né? Esse DSH. E presença de quimerismo leucocitário, né? Então, tudo isso aí é interessante para você, tá? Então, o quimerismo é quando duas ou mais ovulações de células geneticamente distintas com origens e zigotos diferentes, tá? Se as diferentes células surgiram a partir do mesmo zigoto, é chamado de mosaico, tá? Então, o quimerismo seria isso no geral, né? Então, quando eu digo quimerismo leucocitário, ok, gente? Eu posso dizer para vocês que o que é que ele pode causar, né? Então, ele pode mascarar, tá? Alguns resultados, tá certo? Então, é bem interessante ter essa atenção. Então, o caso médico, ele vai ter bastante atenção nisso aí, tá? A transmissão de doenças infecciosas, infecção pós-transfusional, vírus, parasitas ou outros, exceto bactérias, sem evidências das infecções antes da transfusão e a ausência de uma fonte alternativa da infecção. E doador de hemocomponente apresenta evidência da mesma infecção, hemocomponente transfundido apresenta evidências do mesmo agente infeccioso, tá? Então, existe essa possibilidade dessa transmissão de doenças. É mais raro, mas tem, entendeu? Principalmente no caso quando a doença está incubada, né? Vamos supor, eu acabei de ter uma relação sexual desprotegida e em seguida eu vou doar sangue. E aí não dá para aparecer ainda, né? Não fica tão sensível assim ainda. Contaminação bacteriana, presença de micro-organismo no componente transfundido ou em outro componente da mesma doação e presença do mesmo micro-organismo no sangue do receptor. Presença de temperatura maior ou igual a 38, com um aumento de pelo menos 2 graus Celsius durante a transfusão ou até 24 horas após, sem evidência da infecção prévia, certo? Então, no caso hipotensivo, hipotensão definida por faixa etária e exclusão de todas as outras causas de hipotensão arterial. Responde rapidamente à cessação da transfusão e ao tratamento do suporte. Hemólise, né? No caso da hemólise não imune. Então, hemólise durante a transfusão até 24 horas após, com ou sem sintomas clínicos significativos, sem causa imunológica e presença de hemoglobina livre no plasma, hemoglobinemia, certo? E na urina, hemoglobinúria, né? Então, essa hemólise, essa quebra dessa hemácia, acontece isso aí, o paciente tem sangramento também através da urina, tá certo? Eu tenho também dispneia associada à transfusão, desconforto respiratório agudo dentro das primeiras 24 horas da transfusão, que não preenche critérios de TRAG, sobrecarga circulatória e reação alérgica, certo? Então é interessante você saber disso, e pode dar dispneia, ok? Então vamos continuar. Então, quando eu digo TRALI, é uma lesão pulmonar aguda associada à transfusão, ok? Que é uma complicação clínica grave relacionada à transfusão do hemocomponente que contém plasma. Então, é uma das principais causas de morte associada à transfusão de sangue. E não pode ser explicada pelo quadro de base ou por outra causa. Então, desconforto respiratório agudo, TRALI, certo? Durante a transfusão até 6 horas após, e infiltrado pulmonar bilateral, sem sobrecarga circulatória e hipoxemia, certo?
Vamos aqui, o computador não está me ajudando. Sobrecarga circulatória. Edema pulmonar durante a transfusão ou até 6 horas após, com pelo menos 4 das seguintes situações: insuficiência respiratória aguda, taquicardia, coração batendo mais acelerado, hipertensão arterial, pressão alta, achados de imagem de edema pulmonar, que o pulmão fica encharcado, evidência de balanço hídrico positivo, interessante a enfermagem saber desse balanço hídrico, aumento da pressão venosa central, insuficiência ventricular esquerda, tá certo? Então, gente, é bem interessante você saber, o paciente não tá bem, né? Então, você tem que avaliar esse paciente, né? Então, você tem que ficar atento. Aumento de ProBNP, entendeu? Então, assim, é um exame, tá? Tem que ter esses exames, né? Tem que estar avaliando o paciente, tá? Então, para você saber que tudo isso daí pode ser que faça com que o paciente, né, tenha algum problema, tá? Então, assim, esse exame, ele auxilia a detectar, diagnosticar e avaliar a gravidade da insuficiência cardíaca, tá? Então, é bem interessante. Esse teste pode ser realizado se o indivíduo apresentar sintomas, como edema nos membros inferiores, dificuldade de respirar, né, fadiga, né, enfim. Hemolítica imune, rápida destruição de hemácias durante a transfusão ou até 24 horas após, por incompatibilidade ABO ou de outro sistema eritrocitário. Por isso que não é bom mais de uma bolsa de sangue sem saber o fator RH do paciente. Febril não hemolítica. Temperatura maior a 38 e aumento de pelo menos 1 grau Celsius em relação ao valor pré-transfusional, ou tremores, calafrios durante a transfusão, ou até 4 horas após, e ausência de outras causas, certo? Alérgico. Aparecimento de reação alérgica durante a transfusão, ou até 4 horas após, 2 ou mais sintomas ou sinais, pápulas, urticária, edema labial, de língua e de úvula, ou periorbital conjuntival, prurido, tosse e rouquidão, tá? A questão também, tá, gente? De alergia anafilática, ok? Nós temos também aqui o caso grave da reação alérgica, sinais e sintomas ocorrem em segundos ou minutos após o início da transfusão. Edema de laringe, cianose, choque, insuficiência respiratória, ansiedade, broncoespasmo, estritor respiratório, taquicardia, hipotensão arterial, perda da consciência, certo? Então, é bem interessante também. Então, suspeito de reação, né? Eu peguei muita coisa legal do Hermose, né? Interrompa a transfusão, não reinstale, proteja a equipe, mantenha o acesso venoso com soro fisiológico, confira as identificações, a bolsa e o receptor, informe o serviço de hemoterapia e notifica a reação. Existe, né, uma folha de notificação, tá certo? Aqui eu não mostrei o equipo, câmara dupla, mas um outro momento a gente, né, você pode dar uma olhadinha. Equipo câmara dupla, né, existe um filtrozinho, né, para ser utilizado no paciente. Eu não posso utilizar outro, tá? Existe também a transfusão autóloga, né, que é uma transfusão do próprio paciente. O paciente é feito todo um processo de filtração desse sangue, né, de uma cirurgia de grande porte, e aí é administrado o próprio sangue dele, quando ele perde nessa cirurgia, e aí é feito todo um processamento na hora e o paciente administra por seu próprio sangue, tá? Então, nesse caso aí, pode correr todo aberto, porque é do seu próprio sangue, tá? É uma transfusão autóloga, tá certo? Aqui eu coloquei só alguns vídeos, aqui algumas referências, tá, gente? Faça no dentes,
Sangue nos olhos e paz no espírito. É assim que se conquista um objetivo. Então, 1 minuto e 9. Então, até a próxima aula, se Deus quiser. E desculpa aí, porque eu tenho dificuldade de falar inglês, tá?